Fala, galerinha do Me Salva, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula do nosso módulo de tabela periódica e nessa aula a gente vai falar de uma das partes que a galera mais tem dificuldade, que é entender o diagrama de Linus Pauling, que ele fala sobre os subníveis eletrônicos. Em primeiro lugar, né, gente, vamos entender o que são esses subníveis eletrônicos, né? Bom, vocês devem lembrar que o átomo, ele é formado pelo núcleo, né? Que é bem pequenininho, denso, e tem os prótons e os nêutrons. E ao redor, os elétrons, eles giram ao redor do núcleo em camadas, que a gente chama de níveis, certo? Ao redor do núcleo, beleza? Só que dentro de cada nível, os elétrons, quando a gente diz que eles estão em um determinado nível, eles não estão em qualquer lugar naquele nível. Cada nível eletrônico tem subníveis dentro, certo? Então, cada nível eletrônico vai ter um subnível. Quais são os subníveis que pode ter, né? O nível pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter até 4 subníveis. Pode ter mais, na verdade, tá? Mas a gente vai considerar somente 4, que são os que a gente chama, né, de subníveis S, P, D e F. O nível, a gente numera, né? Nível 1, a primeira camadinha, é 1. Camadinha 2 é o nível 2, é por número. Já os subníveis, a gente dá nome a eles com essas letrinhas. Então, dentro de um nível, a gente pode ter um subnível, 2, 3 ou 4. Então, S, P, D e F. E cada subnível pode conter um número determinado de orbitais. Então, a gente tem mais uma divisão dentro do subnível, que é o orbital. Em cada orbital, cabem, no máximo, 2 elétrons, certo? Então, essa é a primeira ideia. Para vocês entenderem melhor, tá? Por exemplo, o nível 2, se a gente estivesse falando no nível 2, estaria falando dessa segunda camada aqui no meu átomo. O nível 2, a gente nomeia ele, né, com o número 2. A gente sabe que tem o núcleo lá do átomo. A gente sabe que tem um nível mais interno, que é o nível 1, que vai ter lá, enfim, os seus subníveis. Mas como é que é o nível 2, por exemplo? O nível 2, ele tem 2 subníveis. Então, aqui a gente delimitou o nível 2 em vermelho, tá? A segunda camada, digamos. E dentro desse nível 2, a gente tem 2 subníveis. O subnível S, que é essa região aqui, dessa linha vermelha até essa linha verde, e o subnível P, que é dessa linha verde até o final do nível 2, certo? Cada subnível tem um número de orbitais, a gente viu, né? O subnível S, ele só tem um orbital. É por isso que dentro do subnível S só cabem 2 elétrons. Em cada orbital, a gente só pode colocar 2 elétrons. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2 elétrons. Por isso que é S2, certo? Cabem no máximo 2 elétrons. Já o subnível P, ele tem dentro dele 3 orbitais, ó. 1, 2, 3. E em cada orbital, cabem até 2 elétrons. Então, nesse orbital, eu coloquei 2 elétrons. Nesse eu coloco 2, né? E nesse último 2, ou seja, cabem no máximo 6 elétrons no subnível P. E o nível 2, ele só tem esses 2 subníveis, o S e o P. Se vocês olharem lá, o nível 1, ele só tem um subnível. Todo ele é o subnível S, que cabem, né? O subnível S também só tem um orbital, cabem só 2 elétronzinhos ali no nível 1, certo? Então, cabem até 2. Então, essa é a ideia. Se vocês forem lá olhar o nível 3, ele tem 3 subníveis. Ele tem S, P e D, certo? Pelo diagrama. Então, essa é a ideia, que cada nível é dividido em subnível e cada subnível tem um número determinado de orbitais. Como a gente falou, né? A gente falou ali do subnível S e do subnível P, mas a gente tem que saber que, então, o subnível S, ele tem apenas um orbital. Em cada orbital cabem 2 elétrons, por isso que podem caber até 2 elétrons no subnível S. É por isso que ele vem com o númerozinho
2 associado, certo? Já o subnível P, ele tem 3 orbitais. Dentro de cada orbital, cabem até 2 elétrons, portanto, esse subnível pode ter até 6 elétrons. Por isso que ele vem com o númerozinho 6 associado. O subnível D, ele tem 5 orbitais. Seguindo a lógica, né? 2 elétrons em cada orbital, cabem até 10 elétrons no subnível D. Por isso que ele vem com o 10 associado. Já o subnível F, que é muito, muito, muito difícil cair, né? Ele tem 7 orbitais. É por isso que cabem nesse subnível até 14 elétrons. Por isso que ele tem o númerozinho 14 associado, certo? Bom, dito isso, né? Foi assim que o Linus Pauling criou o seu diagrama, que eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha, né? Pra vocês verem que os elétrons, quando a gente vai distribuir, em primeiro lugar, eu tenho que olhar na tabela, quando eu for fazer a distribuição eletrônica de um elemento, eu tenho que olhar na tabela o número atômico dele. A partir do número atômico, que é o Z, eu sei o número de prótons, e quando aquele átomo está neutro, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu vou saber o número de elétrons olhando o Z do átomo, daquele elemento. E aí, eu vou começar a distribuir esses elétrons, só que não é de qualquer maneira, é segundo esse diagrama. Então, eu vou distribuindo os elétrons pelo nível 1, subnível S, e aqui cabem até 2 elétrons. Depois eu vou para o 2s2, depois para o 2p6, depois do 2p6 eu vou para o 3s2. Porém, né, aqui começa a confundir um pouquinho, ó. Depois do 3s2, ó, eu tenho que dar uma volta e ir para o próximo, que é o 3p6. O próximo não é o 3d10, é quem? É o 4s2. Somente depois de preencher o 4s2 é que, opa, daí eu vou para o 3d10. Então, eu sempre, para resolver uma questão assim, eu preciso do diagrama. O Enem não traz o diagrama, é por isso que este conteúdo, eu posso dizer assim, ó, nunca caiu no Enem. Caiu alguma coisinha assim relacionada a subnível, mas nunca caiu para vocês fazerem a distribuição eletrônica, certo? Quem dirá ainda ali no subnível F, sabe? Que são elementos que têm muitos elétrons. Então, gente, não precisam se assustar muito com isso. Sabendo ali distribuir os elétrons de elementos que têm números atômicos menorzinhos, tá ótimo. Inclusive, eu trouxe aqui como exemplo, né, o sódio, para a gente fazer a configuração eletrônica do sódio. O sódio, se a gente olhar ali na tabela, olha só, gente, ele tem número atômico 11, certo? Lembra que o número atômico é sempre o menor número. Isso quer dizer que ele tem 11 elétrons. 11 elétrons. E aí, eu vou distribuir esses elétrons. Como que eu faço isso, ó? Eu tenho 11. Então, os primeiros 2 elétrons vão ficar no nível 1, no subnível S, os 2 elétronzinhos ali. Aqui em cima é o número de elétrons, né? Na sequência, né, faltam ainda 9 elétrons. 2 já distribuí. Eu vou colocar esses próximos no nível 2, subnível S, mais 2 elétrons. Já distribuí 4. Me faltam ainda 11 menos 4, faltam ainda 7. Agora, ó, pela sequência, eu vou para o nível 2p6. E eu coloco, né, 6 elétrons, porque eu tinha 7, né? 2 mais 2 mais 6, 10. Ou seja, ainda falta um elétron. O último elétron do sódio fica no nível 3s. E por que é 1? Porque agora eu só tinha mais um elétron para distribuir. Lembrando, esse número não é quantos elétrons tem, é quantos podem caber. Cabem até 2. Como o sódio só tinha mais um, termina, né, em 3s2. O que as provas mais gostam de saber, de cobrar de vocês, é que vocês saibam qual é o número, qual é o último nível e o subnível eletrônico do elemento. E tem um jeito de fazer isso sem precisar fazer a distribuição eletrônica, que é assim, olha só. Olhando a tabelinha, né? Esses elementos que estão aqui, tá? Nessa primeira coluna, todos eles terminam no subnível S, certo? Os que estão na coluna
do hidrogênio, do lítio, do sódio, eles terminam em S1. Então, esses aqui terminam em S1. Esses aqui dessa segunda coluna terminam em S2. E qual é o número, o nível, né? É a linha. Ó, por que o hidrogênio é um S1? Porque ele tá na linha 1, ele tem, né, apenas um elétron, e esse elétron está na primeira camada e no subnível S, então é um S1. Já o lítio, ele tem duas camadas. Qual é a última, os elétrons da última camada que a gente chama de camada de valência, né? É o 2S1 para o lítio. Por quê? 2, porque ele está na segunda linha, S, porque ele está no local dos S, e 1, porque ele está na primeira coluna. O berílio seria 2S2, por exemplo, certo? Bom, os que estão nessa parte aqui da tabela, eles terminam todos em P, certo? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vejam que fecha os 6 elétrons, que é o número máximo que cabe no subnível P. Aqui, de novo, a linha, ó, nos diz qual é a camada em que está aquele último elétron. Se eu pegar aqui o argônio, ele termina em 3, ó, o argônio é 3, P6, certo? Bom, continuando, né, a gente tem esses metais de transição, esses aqui no meio, eles terminam todinhos eles em D, né? No caso, D1, D2, D3 e assim por diante até o D10, certo? E aqui, infelizmente, não é o número do nível do último elétron, não é o número da linha, mas é N-1. Então, lembrar que aqui é N-1. Como assim, prof? O ferro, por exemplo. O ferro seria D1, 2, 3, 4, 5, 6. O ferro então, o ferro seria D6, mas aqui, pela lógica, ele deveria ser 4D6. Mas não é 4, é N-1. Então, é 4 menos 1, ou seja, 3D6. Certo? Esse é o último nível eletrônico do ferro. Já os metais de transição interna, que são esses que estão aqui embaixo, eles aqui terminam todos em F, certo? E aqui começa, né? F1, 2, 3, 4, 5, até o F14. Aqui o N, da mesma forma que aqui é N-1, aqui vai ser N-2. Lembrando que essa aqui é a linha 6 e essa é a linha 7, né? A gente continua aqui 3, 4, 5, 6, 7 e esse é 6 e 7. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele termina em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, F7 e 6 menos 2, 4, F7. Seria a última camada eletrônica aqui desse elemento, certo? Bom, galera, espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima!